Gostaria de apresentar este casal de pastores, os mais novos amigos dessa casa, pastores Marcelo e Cláudia, do Mevan de Itajaí, são primos do Manolo e nós estamos tendo o privilégio de recebê-los nessa noite. Então gostaria de, antes de orar por eles, pastora, gostaria de falar alguma coisa para a igreja. Só que é uma alegria estar conhecendo mais um pouquinho do corpo de Cristo, né? E eu estava comentando com os primos hoje pela manhã, que nós chegamos aqui, ficamos quietinhos lá no cantinho ontem, aproveitando um pouquinho o louvor, e nós sentimos o quão real é essa presença aqui nessa casa. A gente sentiu verdadeiramente a presença do Rei aqui com vocês. Glória a Deus por esse ambiente tão maravilhoso da doce presença do Senhor. Amém? Antes do pastor Marcelo pegar o bastão aqui, vamos orar por eles. Estenda suas mãos para cá. Aproveitar que o casal está aqui, vamos orar pelo ministério dos dois, pela vida deles, em nome de Jesus. Senhor amado, obrigado pelo privilégio, Senhor, de recebermos, Pai, este casal nesta casa, nessa noite. Obrigado, Deus, porque sabemos que os céus estão abertos e o Senhor já está falando ao nosso coração. Senhor, continue falando ao nosso coração através da mensagem que o Senhor tem na vida do pastor Marcelo para falar conosco. E pedimos, Deus, para que o Senhor os abençoe também. O Senhor dê a eles, Pai, de medida recalcada, sacudida e transbordante, Senhor, na medida em que eles estão derramando no reino, Senhor. Que o Senhor derrame sobre a vida deles também, Papai. Obrigado pelo privilégio mais uma vez, Senhor. E que, Senhor, nessa noite, nós possamos sair daqui, como foi falado já, transformados em nome de Jesus. Amém. Paz, queridos. Como foi falado, eu sou primo do Manolo. Vocês podem ver pela aparência, a gente é muito parecido, né? Pode ver, quem não conhece o Manolo, levanta aí, Manolo, para ver como a gente é parecida lá, tá vendo? Né? Nós somos primos, acredite se quiser. Né? Minha mãe é irmã da mãe dele, e não faz muita diferença, são 7 irmãs. São 7 irmãs. A mãe dele é mais velha, depois vem a minha mãe. E eu vim primeiro. Bom, já fui apresentado para minha esposa. Nós somos casados há 15 anos, 5 meses e 28 dias, mais ou menos. Esse é o tempo de casamento que a gente tem. Nós somos pastores lá do Mevan, como o pastor falou. Somos há 5 anos pastores lá. E eu e Manolo, nós nos convertemos juntos. Na verdade, desde que eu me lembro que eu me entendo por gente, a gente sempre esteve junto, né, Manolo? Andamos juntos durante toda a vida e fazíamos quase tudo junto. Até converter, a gente se converteu junto, né, praticamente no mesmo período. E tivemos muitas coisas que o Senhor nos colocou em relação ao Evangelho. E estamos aqui hoje, né? Quem começa ali, assim, a gente começa a olhar para trás e pensa assim, meu Deus, né, por onde a gente já andou, como a gente já passou, e eu começo a olhar para esse lugar e me lembrar de algumas pessoas que a gente já conversou esses dias a respeito daquilo que nós estamos vivendo, e eu começo a olhar para trás e só posso dar glórias a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, pela possibilidade de eu estar aqui, a gente está aqui novamente, compartilhando aquilo que Deus tem feito. Algumas pessoas aqui já me conhecem. Algumas pessoas aí vão olhar e falar assim, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E outras pessoas vão dizer assim, nunca vi esse cara na vida. Mas tudo bem, não tem problema não. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais de mim. Eu perguntei quanto tempo para o pastor, porque a gente veio de uma igreja que tem hora para começar, mas não tem tempo para terminar. Né? O pessoal convida, o pessoal do Mevan, às vezes não gosta muito, não. Mas eu vou tentar ficar mais ou menos... O pessoal, ele me deu aí 50 minutos, mais ou menos. É isso? Quem me dá 50 minutos? Levanta a mão. 50, mais 50, mais 50, mais... Tá bom já para mim. Os 4 levantaram a mão, já está na média que eu preciso. Amém? Então, nós pastoreamos lá, somos pastores dentro da casa. O Mevan lá é um ministério que, na verdade, trabalha muito para fora. Mas a gente pastoreia dentro. Trabalhamos com... lá dentro a gente ministra cursos, os cursos na área de ensino, principalmente na área de finanças, e fazemos alguns trabalhos sociais, porque lá a
A nossa pegada lá realmente é o trabalho social. Restaurante comunitário, SOS Vida, que trabalha com pessoas com problemas de álcool e drogas. Trabalhamos com pessoas, muitos com jovens, né, tirando eles das ruas. Fazemos muito culto na rua. Dia 24 nós estamos fazendo um culto de Natal, né, junto com os moradores de rua. Então a gente tem muito essa pegada. Até porque o ministério nasceu assim lá. Quem já conhece, né? Não é uma igreja que gerou um centro de recuperação, é o centro de recuperação que gerou a igreja. Então, a gente tinha muito isso, tudo era muito ex lá, né? Eu nem sei o que eu sou, não tem muito ex. Eu sei que eu já nasci, na verdade, a gente já tem andado bastante tempo pela terra, né? Então, a gente já tem um tempinho andando. E eu na verdade, posso dizer que eu já nasci pastor, né? Meu pai era pastor, meu avô era pastor. Eu tenho umas 20 gerações, mais ou menos, só de pastores na minha vida. Isso porque meu sobrenome é pastor. É verdade, está no meu RG, eu já nasci pastor. E quando eu não era crente, depois que eu virei para crente, né, como diz, né, virei para crente, antes de virar para crente, as pessoas pegavam muito no meu pé por causa disso. Mas depois foi até bom. Né? Quando tinha, às vezes, aniversário ou casamento era bom. Tinha casamento, muitas vezes, aí vinham aqueles convites, você entrava na festa de casamento, o cara pegava teu convite e dizia, pastor, sua vaga aqui já, ó, é a primeira vaga aqui, pode ficar aqui já. Né? Então, e naquele período, não sei, quem está andando mais pela terra, né? Quem mais tempo de terra aí, que nem eu, assim, lembra que vocês, quando vocês tinham telefone, vocês tinham que comprar a linha telefônica? Depois alguns conseguiram vender, né, as ações e tudo mais. Bom, naquele período não tinha o Fala Que Eu Te Escuto, e o que tinha era a lista telefônica. E vocês lembram que para você ser considerado gente, o teu nome tinha que estar na lista telefônica? Algumas pessoas não vão entender isso, não se preocupem, mas outros vão. Então, você tinha que abrir, então o teu nome tinha que estar na lista telefônica para você ser alguém, porque não existia internet. Pensa num período que não tinha internet. Só quem tinha controle remoto, que era muito rico. Então, o que acontecia? Chegava de madrugada, as pessoas começavam a procurar um pastor na lista telefônica. Adivinham quem eu achava lá em Joinville? Meu ministério começou bem cedo. E eu nem exerci ainda, né, como pastor. Mas, contudo, entretanto, a gente tem que usar aquilo que a gente tem. E o que eu tinha era um nome, ou melhor, um sobrenome. Aí o pessoal ligava para mim, para ser sincero, isso começou depois de uma semana de convertido. Com uma semana de convertido, o pessoal ligava para mim, assim, pastor, tu é o pastor Marcelo? Aliás, tinha 2 pastores. Incrível, não era nem meu pai. Porque meu pai, como ele é equatoriano, eles mudam a questão do nome, não é o primeiro, é o último e tal. Então, o sobrenome dele na lista telefônica era outro. E não era pastor. E aí você sabe que na lista telefônica vinha assim, tinha um sobrenome, vírgula, o teu nome. Então estava assim, pastor, vírgula, Marcelo Becker. E tinha outro pastor na cidade de Joinville. Tinha mais um ainda, que não era, nem sei se era parente, mas o que acontece? Ele falava inglês só. Então a pessoa ligava para lá, recebia já uma ligação em inglês. Hello, troca seu carroceiro por uma caixa de banana? Sim, né? Aí o que aconteceu? Estou falando coisas bem antigas, né? E o que acontecia? O pessoal desligava e ia para a segunda opção, que era eu. Aí ligavam e eu falava, olha, tudo bem, como é que tá? Mas o que está acontecendo? Não, eu briguei com a minha esposa, eu bati nela, e ela saiu de casa, eu estou querendo sair de casa, estou querendo me matar. Uma semana de convertido, e já tinha que falar algumas coisas. E graças a Deus, assim, Deus me deu algumas coisas. E desde aquele período, eu comecei a entender que não dependia do meu conhecimento, mas aquilo que Deus colocava dentro de mim. Amém, queridos? Então eu vou abrir... Vamos abrir nossas Bíblias, abrindo Bíblia. Destravando ela agora. Pensei que não ia conseguir abrir minha Bíblia hoje. Computador. Vamos lá. Nós estamos em primícias, não é verdade?
Não é isso? E o que é primícia? O que é primícia? Primeiro? É verdade. Eu gosto de um texto que está em Romanos, capítulo 11, versículo 16, se você quiser abrir. Eu vou falar sobre outros assuntos hoje, mas vamos começar com esse. Não é o texto base, mas eu vou falar um pouquinho. Romanos 11, 16, diz assim: e se forem santas... Aí eu estou na versão Almeida Revisada Atualizada, tá? Tem muitas versões hoje. Então, diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. E se forem santas as primícias da massa. O que é a massa que nós estamos primiciando? O teu ano. Não é verdade? Nós estamos falando de um novo ano que nós entramos, um novo ciclo que nós entramos nesse ano. E todo o ciclo de cultura que você tinha, toda vez que você plantava, naqueles períodos, né, períodos bíblicos, onde eram plantados, e você tinha um novo ciclo de colheita, você tinha que primiciar. Não é verdade? Deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que nós temos que primeiro plantar para depois colher? É isso? Mas na matemática de Deus, você primeiro colheu, para depois você planta de novo. Você primeiro recebeu. Porque senão você plantava algo que você já tinha, que nunca esteve lá naquela terra. Alguma vez, alguém, primeira vez, colheu. Para depois que ele colheu, ele pegou aquilo que ele colheu, gerou uma semente e plantou de novo. Então não é assim, eu preciso plantar para depois colher. Na matemática de Deus, naquilo que Deus nos traz, você primeiro colhe. Desfruta daquilo que Deus te dá. E depois você planta. E é isso que acontece. Então, o que nós temos que entender é que Deus nos dá as coisas e nos deu um ano, né? Ele nos deu um ano. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso primiciar. E muitas vezes essa primícia vem agora nesse período de início do novo ano. E vamos iniciar esse ano e vamos agora primiciá-lo. O que é o primeiro? Como eu disse, a primícia é o primeiro, né? É a primeira parte. Quando a gente está falando aqui que se forem santas as primícias, toda a massa eu estou primiciando agora esse novo início de ano, para que eu estou santificando ele, para que o restante do ano seja santificado. Então é muito importante que você primicie tudo na sua vida. Não somente, nós estamos falando de dias, né? Vou separar os primeiros dias do ano agora para estar junto ao Senhor. Isso é importante? Por quê? Porque a palavra primícia também significa aquilo que é mais importante. Então, nós precisamos primiciar aquilo que é mais importante. Nós precisamos dar ao Senhor o que é mais importante. Amém? A nossa primícia, ela tem que ser tudo aquilo que vem primeiro. Então, por isso que para Deus, tudo aquilo que é importante para você, você precisa entender que você precisa primeiro pensar no Senhor em relação àquilo. Por isso que a gente fala que existem as primícias também com relação às nossas ofertas, né? Existe oferta de primícia, vários tipos de oferta. Oferta de primícia, oferta de socorro, amém? Oferta alçada quando precisa de alguma construção, vários tipos de oferta. Oferta de primícia era uma das primícias que era necessário e que era entregue ao sacerdote. Mas não vamos falar sobre isso hoje. O que nós vamos entender apenas é o princípio da primícia, que ele envolve toda a nossa vida. O problema nosso é que nós muitas vezes esquecemos disso. Mas eu vou entrar em outro detalhe, depois eu vou voltar à primícia. Vamos voltar, eu vou dar continuidade à palavra do Manolo de ontem. Eu acho que a gente precisa dar continuidade naquilo que foi falado, porque eu creio que Deus tem uma continuidade de palavra aqui. Manolo falou ontem que nós temos Jesus como nosso alfa e ômega, não é verdade? Nós falamos, Cristo é o nosso alfa e o nosso ômega. Só que às vezes a gente consegue entender ele como alfa, através da confissão de fé, né? Então, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí eu tenho ele como alfa. Começou a minha vida em Cristo. Amém. Mas será que ele é o nosso ômega? O que é o ômega? É o objetivo fim. É onde eu quero chegar. Às vezes a gente está querendo usar a Deus para algumas coisas, mas a gente não chega lá.
E como ele falou aqui, ele deu alguns exemplos, às vezes você não apruma para chegar nele. Você dá muito desvio, você busca outras coisas diferentes. Estou vendo Xaxá aqui, que bom. Tudo bem? Comecei a pegar algumas pessoas aí que eu estou vendo. Amém. Romanos 11, 36. Na primeira parte do versículo diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é verdade? Então, por que eu estou falando isso? Alfa e ômega. Por que dele? Alfa. Por meio dele. Continua no alfa, nele. E para ele, ômega. São todas as coisas. A nossa vida, a partir da hora que nós aceitamos Jesus, tem que continuar nela. Nela quem? Na vida de Cristo. Ele em nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Interessante também que ele falou sobre o tabernáculo. Lembram? Quem estava aqui ontem deve lembrar alguma coisa. Ele falou sobre o tabernáculo, onde era colocado um pináculo, né? Você colocava um pináculo e como base e se aprumava, né? Até o próximo ponto. E o que eram os pontos? Ele falou sobre ciclos, não é isso? Falou sobre ciclos. Só que todo ciclo, ele tinha o objetivo de chegar até Cristo. Aí, sobre o tabernáculo, se a gente lê lá em Êxodo, capítulo 25, a gente não precisa abrir muito, não. Confie que eu vou estar falando o que está na palavra de Deus, tá? Quando eu estiver lendo aqui um texto, se quiser pode abrir, mas como eu vou ler algumas coisas a mais, eu acho que para a gente ganhar tempo, mas não fica, leiam, abram, não sei o quê. Tá, não. Eu vou citar, se você quiser anota, depois você dá uma olhadinha lá, mas eu vou ler alguns textos. Então, Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9... E ele diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, o que o tabernáculo, quando Deus estava passando as medidas exatas, estava passando para nós um modelo? Modelo do quê? Do tabernáculo, não é isso? Deus passou para o homem um modelo do tabernáculo. Amém. Em 1 Crônicas, lá pelo capítulo 28, dos versos 9 até o 12, depois eu vou citar só o 19 separadamente. Eu não vou ler todo esse texto, mas Davi, nesse período, nesse texto, ele está entregando a Salomão, seu filho, o modelo do templo, conforme todos os detalhes que o Senhor havia lhe dito. Só o verso 19 eu vou ler aqui. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito pela mão do Senhor. Também algo detalhado. Se você for ver aquilo que você tinha, tanto no tabernáculo, que na verdade era um templo móvel, quanto o templo depois de Salomão, eles tinham a mesma forma. Isso o Manolo mesmo comentou também. São medidas exatas. Ele deu especificado, estava tudo exato. Agora a pergunta é o seguinte: Deus habita em templos hoje? Quem é o templo dele? Onde está esse? Onde existe isso? Em Atos capítulo 17, versículo 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Certo? Nós somos o templo dele hoje. Então deve haver um modelo para nós. Porque se teve um modelo para o tabernáculo, se teve um modelo para o templo, tem que ter um modelo para nós. E qual é o modelo para nós? Quem é o modelo para este templo? Cristo, Jesus Cristo. Não é verdade? Vamos continuar. Em Efésios capítulo 4, dos versos 11 a 13, eu vou ler isso aqui. E ele designou alguns apóstolos, outros a profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa última frase que eu quero que vocês concentrem, tá? E cheguemos à maturidade. Então o que ele fez? Ele empreendeu, né? Ele entregou à igreja o quê? Dons. Que tipo de dons? Uns ele colocou, né, para apóstolos, outros para profetas, não é isso? Designou. Isso aqui, ó, esse aqui vai ser apóstolo, esse aqui vai ser profeta, esse aqui vai ser evangelista, esse aqui vai ser pastor, esse aqui vai ser mestre, não é isso? Ele deu isso a quem? Ao próprio corpo, à igreja. Ok? Para quê? Para preparar os santos, não é isso? E com qual fim? Né? Aqui, que cheguemos ao quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então eu vou de trás para frente. Primeiro ele fala, depois por final ele fala a medida da plenitude de Cristo. Medida de plenitude. Qual é a medida de plenitude que nós estamos falando? É a medida de Cristo, ou seja, para que nós cheguemos o mais próximos à medida dele, ao modelo que é Cristo. Então, Deus preparou-nos através dos ministérios para que a gente possa estar fazendo o quê? Transformando cada um em alguém mais parecido com Jesus, não é isso? Você precisa ser mais parecido com Jesus. E em segundo lugar, chegue à maturidade. Quando ele fala de maturidade, o que ele está querendo dizer aqui com maturidade? O que é ser maduro? E esse é o tema que eu quero falar hoje, um pouquinho mais. Cheguei no tema. Sinônimos de maduro: prudente, sensato. Amém? Então, uma pessoa madura é isso que é o produto do trabalho da igreja. A igreja, ela existe para isso. Ela é o corpo de Cristo, sim, mas é onde são gerados o quê? Filhos de Deus, a imagem e a semelhança de Cristo, conforme o modelo que nos foi entregue. Lá no passado, ele entregou o modelo do tabernáculo e entregou o modelo do templo, com a finalidade de nós construirmos tanto o tabernáculo quanto o templo. Foi o quê? Foi só uma visão do que vinha depois. O que veio depois? Cristo. Ele foi o modelo do templo. Tanto que é que ele falou: derrubem esse templo que eu reconstruirei ele em 3 dias. Ele era o modelo do templo. E este é o nosso modelo. Então, quando nós olhamos para a igreja e entendemos o texto que nós vimos, que nós precisamos exercer o quê? Os nossos ministérios, a fim de colocarmos cada um que está aqui num nível de maturidade para que chegue à estatura de Cristo. Você não está aqui apenas para receber palavra. Alguém aqui tem expectativa? Você está com expectativa de receber coisas aqui hoje? Amém. Desculpem, mas eu vou fazer uma jogadinha de palavra. Quem tem muita expectativa, às vezes, só é um espectador. A gente pode ter expectativa, claro, como um desejo de que queremos que Deus faça mais alguma coisa em nós. Mas nós não podemos só ser espectadores. Nós precisamos, não podemos ser apenas ouvintes. Temos que ser praticantes. A coisa mais difícil hoje em dia é que nós estamos vivendo numa sociedade em que nós temos um palco e um público. Eu particularmente, como eu falei com o pastor Gadotti mais cedo, eu gosto da mesa. Eu sou pregador de mesa. Eu gosto da mesa porque na mesa eu interajo. A mesa eu consigo falar com as pessoas que estão conversando comigo e ela dá um retorno, ela tem mais liberdade para me perguntar, ou para questionar, ou para dizer, não confio nisso, eu não aceito essa palavra, e então a gente discute até a hora que nós chegamos ao pleno conhecimento. Mas essa é a função de um pastor.
A função muitas vezes daqui tem, tá aqui é o mestre. A função de quem tem que ir lá fora buscando os feridos, os contritos, lá é o evangelista. E nós precisamos reconhecer os ministérios dentro da igreja. Arregimentados, como um exército, mas um corpo plenamente junto, trabalhando. Vejam, um corpo, imagine se um corpo, uma parte do teu corpo começasse a inchar, ficasse com 80% do espaço do teu corpo. Imagine assim, que o teu nariz começasse a aumentar, e ele ficasse de 80% do teu corpo. Ficaria bonito, né? Já imaginou? Tenta imaginar aí. Funcionaria o teu corpo? Quando eu falo funcionar, eu estou falando responsabilidade. Portanto, se você sobrecarrega uma parte do teu corpo muito tempo, o que acontece com o teu corpo? Entra em falência. Morre. Por isso que cada parte do corpo tem uma porção específica. E ele tem que trabalhar ali. A maior dificuldade nossa é entender isso. E o pior, entendam, que o corpo não trabalha, que cada membro do corpo não trabalha para si mesmo, trabalha para o restante do corpo. Você não trabalha, você não está aqui por você mesmo, você não está recebendo informação por você. Você está recebendo informação, você está sendo pregado, né? Você está sendo modificado, você está recebendo alguma coisa para que isso se modifique dentro de você e você possa voltar para o corpo. Toda parte do corpo ele tem entrada e saída. Você vê que é interessante, eu trabalho com sistemas, eu trabalho com tecnologia, mas um sistema, ele tem sempre entradas e saídas. E um corpo, qualquer órgão também tem entradas e saídas. Ou seja, algo que entra, algo que vai dar vida àquele corpo e algo que ele produz. Ou melhor, vou falando não corpo, falando de órgão, né? O coração, né? Recebe o sangue, jorra o sangue. Só que ele recebe ele, depois ele oxigena o sangue e joga. Então ele transforma, ele faz alguma coisa com aquilo. Você é como se fosse um coração, você está recebendo alguma coisa e tem que jogar. Você não é um mar morto que só recebe e não repassa. Você é um rio que corre. E sabe como é a diferença de rio? Se você vai num rio e está na beira desse rio, e aí você volta no outro dia, naquela mesma beira do rio, quando você olha, o rio é o mesmo? Por que não é? Porque a água que está ali não é a mesma mais. Já correu. A vida já é outra. Sabe, quem me conheceu há alguns anos atrás, vai conversar comigo hoje, né, Manolo? A gente conversava isso ontem à noite, lá pela madrugada. Não é mais a mesma coisa. Porque vida correu. Se eu tivesse parado, recebido só aquilo, era diferente. Mas como eu tento deixar correr, vida corre. Tem espaço para eu produzir mais. Amém? Vamos continuando. Mateus 7, nos versículos 24 e 27, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, o prudente é sinônimo de maduro. E o insensato é o imaturo. O que você é hoje? Como você pensa que você está? Agora percebam, em Provérbios 22, versículo 3, assim, o prudente... olha isso aqui, olha isso aqui. Provérbios 22, 3. Essa eu quero que vocês abram. Quem tem Bíblia aí? Se não tem, senta ao lado de um crente. Isso. Pode abrir no celular mesmo que funciona. Olha lá. Provérbios 22, 3.
Essa aí eu acho que muita gente já entendeu. Você sublinhei, né? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Entendeu? Entendeu? Deu para entender? De novo. O prudente percebe o perigo e busca o quê? Ah, tá. E o inexperiente segue adiante. E sofre o quê? As consequências. Agora, antes para frente, não precisam ler não, tá? Deixa aí marcadinho, deixa marcada essa página aí, tá? 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 1, na segunda parte diz assim, ó: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Não é isso? Ou seja, precisa estar 2 vezes. Então vamos ver. Agora é o seguinte, abra Provérbios 27, 12. Deixa marcado isso aí, abre Provérbios 27, 12. É profético, hein? Provérbios 27, 12. O que diz aí? Compara. É o mesmo versículo. Está confirmado com 2 vezes. Amém? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Amém? O inexperiente segue adiante. Era só uma deixadinha. Amém? Mas vamos embora, vamos continuando. Mas eu estou falando do prudente. O que é o prudente? É o maduro. Não é isso? Claro que aqui o refúgio não é necessariamente o refúgio, né? Mas nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um lugar em Deus. Amém? Ele busca um lugar em Deus. O inexperiente, ele fala assim, deixa que eu dou um jeito, né? E vai tentar ir para frente, porque ele acha que ele é autossuficiente, ele não participa de um corpo. Amém? Então vamos continuar, né? O que é maturidade, então? Uma frase que eu gosto muito a respeito de maturidade é a seguinte: maturidade é ver as mesmas coisas que você sempre viu, porém agora de forma diferente. É ver as mesmas coisas que você sempre viu, só que agora, porque você é maduro, você vê diferente. Você não mudou o mundo. Você não muda o mundo. O que muda então? É minha visão em relação a ele. E quando eu tenho uma visão diferente das coisas que eu tenho visto sempre, é que eu consigo entender um amadurecimento. Eu sou maduro, eu me torno maduro quando eu entendo que eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar a minha visão com relação às pessoas. Eu sou maduro quando de repente alguém que eu não gosto, porque me fez alguma coisa errada uma vez, porque pecou contra mim, e eu deixei de ter, e eu preconcebi qualquer coisa a respeito dela, e me afasto dessa pessoa, porque ela não é uma pessoa digna de estar na minha presença, ou com a minha companhia. E aí eu digo o seguinte: não, eu vou atrás. Abro essa exceção e começo a pensar diferente dela. E começo a olhar com o olhar de Deus para a vida dela. E mesmo que ela tenha falhas, eu não me foco nas falhas. Eu vejo aquilo que ela tem de bom. E aí eu vou atrás e eu vamos dizer assim, suportai-vos, né? Só que essa palavra suportai-vos, ela não quer dizer que eu tenho que suportar de dizer assim, é difícil de estar junto, mas eu vou fazer uma forcinha. O suportai-vos uns aos outros é dar suporte. Muitas pessoas erram aí, porque é mais fácil você dar a tradução que mais lhe assemelha aos ouvidos, né? Então, isso é maturidade. É ver as mesmas coisas que você sempre vê, mas agora de forma diferente. Quando você começa a olhar, e olha assim, eu olhava de um jeito para isso, agora eu estou olhando, não é o mesmo jeito mais. Agora eu consigo ver de forma diferente. A maturidade, ela não tem a ver, ela tem a ver mais com... Maturidade tem a ver com responsabilidade e não com habilidade. Entenderam isso?
Um maduro, ele tem que ser responsável, não necessariamente hábil. Não é a habilidade dele, não é porque eu possa pregar melhor, não é porque eu possa ter mais habilidade no falar, ou no manusear a palavra de Deus, que eu vou ser mais o quê? Maduro. O amadurecimento, ele tem a ver com o nível de responsabilidade que você assume dentro do teu meio. Primeiramente na tua vida, Jerusalém, né? Depois, aonde você está inserido, Judeia. Depois, em lugares que você não gosta de estar, Samaria. E então, aí o Espírito vai te levar aos confins da terra. Um homem, então, como eu disse, maturidade não tem a ver com responsabilidade, nem com habilidade. Um homem pode ter a habilidade de gerar um filho, concordam? Ele tem habilidade, né? Fazer filho, qualquer homem pode fazer. Mas será que ele pode ser responsável por ele? Ele pode ter a habilidade de fazer filho, mas pode não ter a responsabilidade de ser um pai. A maturidade está em você assumir ser um pai. E não é apenas dar dinheiro, é ser um pai. Maturidade, sabe o que ela gera? Autoridade. Quando você assume a tua responsabilidade, você consegue gerar autoridade. Você recebe isso. É uma fonte. Porque lembra que eu falei que os órgãos ele recebe, né? Recebe o quê? Responsabilidade. Gera o quê? Autoridade. Recebe responsabilidade, gera autoridade. Quanto mais você acontece isso na tua vida, mais maduro você está. Maturidade fala de compreensão e não de idade. Às vezes a gente fez assim, quanto tempo você tem de crente, né? Vamos lá, aqui, vamos perguntar aqui. Quem aqui tem menos de um ano de confissão de fé? Quem aqui tem menos de um ano de igreja? Menos de um ano? Não quero expor, né? Mas é só para entender. Então, quem aqui tem menos de 5 anos? Quem aqui tem menos de 10 anos? E eu não vou perguntar mais, tá? Fica chato, né? Fica chato. 10 anos já deu, né? Depois tem umas senhoras aqui, umas moças e tal, é melhor não, né? Então significa que nós temos uma igreja madura? É isso? Nós temos pessoas aqui que são totalmente maduras dentro do reino de Deus? Nós temos aqui uma igreja madura, totalmente madura, porque aqui pelo menos a maioria tem mais de 10 anos de fé. É isso? Não. Não tem a ver com Cronos. Tem a ver com Kairos. Para quem sabe. O Cronos é o tempo que você passa, mas o Kairos é o tempo que você teve de oportunidade, que você aproveitou. Porque a oportunidade que você não aproveita, você também não consegue transformar isso em maturidade. Eu estava conversando com uma pessoa a respeito de oportunidade. Oportunidade e humildade. A gente confunde a palavra humildade, né? Humildade, o que é humildade? Não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Como é que eu penso menos de mim mesmo? Como assim? A gente quer muitas vezes dizer assim, eu recebi uma palavra. E o que você está fazendo? Nada, estou esperando. Meu amigo, você já recebeu a palavra. Busque. Às vezes a gente tem aquele negócio de, não, eu sou humilde, eu não quero atropelar ninguém. Mas não precisa atropelar ninguém, não. Busque.
Se Deus falou alguma coisa para você fazer, eu senti de que eu teria de ir lá naquele irmão levar uma cesta básica, mas é 3 horas da manhã. Leve. Tu já fez isso? Quem que já pegou uma cesta básica, acordou de madrugada e levou na casa de um irmão? Não vai dizer que sou eu. Mas eu já fiz. 3 horas da manhã, Deus não deixou eu dormir. Aí eu fui lá, peguei, comprei a cesta básica. Cesta básica não, eu fiz um rancho. Peguei lá, abri o supermercado 24 horas. Aí abri e tal, comecei a colocar as coisinhas, cheguei na frente da casa do irmão. Aliás, fui para casa, cheguei em casa, Deus não me deixou dormir. Falei assim, não, tu vai levar. Falei, mas espera aí, 3 horas da manhã, chegar na casa de alguém, eu não vou levar. Que mico, né? A gente não fala isso, mas só quem fala que mico, quem é? É adolescente, infantil, que não tem o quê? Maturidade, né? E aí eu, não vou passar esse mico não. Aí Deus não me deixou dormir. Aí peguei meu carro, fui lá, as comprinhas tudo no porta-mala, levei. E fiquei uns 30 minutos ainda na frente da casa da pessoa, até decidir bater a campainha. Mas tinha uma luz no fim do túnel, era verdade, porque tinha uma luz lá dentro, lá no fim do túnel. E estava ligada a luz. Eu falei, bom, tomara que estejam acordados, né? Porque eu sei que tinha pai, mãe, tinha 3 filhos. E aí eu bati. E quando eu bati, daqui a pouco, em seguida já ligou as outras luzes. E aí a pessoa veio já chorando lá de dentro. O que aconteceu? Estava meio com um cara de choro. Eu só não sabia se era choro ou estava dormindo. Mas daí a primeira coisa que eu já fui fazendo é pedindo desculpa, né? Já desculpa e já saí de canto assim. Falei assim, não, me diz desculpa. Mas desculpa por quê, irmão? Desculpa. Eu só consegui dizer desculpa. Eu falei, não, é o seguinte, meu irmão, me desculpe de novo, mas é que Deus me mandou trazer uma coisa aqui agora, e se eu não trouxer isso aqui nesse momento, eu não durmo. Aí eu fui tirando as coisas, e fui entregando, e aquela choradeira lá dentro. E eles começaram a abrir as coisas que estavam dando, e começavam a chorar cada vez mais alto, e eu não entendia nada daquilo, daí eu fui entender de que aquelas compras, eles estavam orando, eles estavam determinando o que queriam. Porque eles pegaram uma lista, fizeram uma lista e disseram assim, nós não temos nada em casa para comer. E aí eles começaram a ler a lista, Senhor, nós queremos isso. Senhor, eu quero o Todd, eu queria não sei o que, eu quero a bolacha tal. E aí a criança orava, e aí a mãe orava, e o pai orava, e cada um fazendo uma lista em oração. E adivinha quem estava fazendo essa lista do supermercado? Irmão, não faltou nada. Quer ter experiência com Deus? Deixa Ele falar. Não tem a ver com a idade. Isso aí eu fiz há muitos anos atrás. Às vezes a gente precisa diminuir a velocidade, sabia? Como assim? Você já chegou a passar por uma rua que você passa sempre nela de carro e depois você resolve passar nela de a pé? Você nunca passou nela de a pé. Aí você passa sempre de carro. Aí você passa de a pé um dia. O que acontece? Você descobre coisas. Você diz, meu Deus, isso aqui estava aqui. Eu nunca vi. É porque você passa tão rápido. A gente precisa dar um tempo. Sabe, a gente vive tão rápido. Sabe por que a gente vive tanto na... Você já viu criança? Como ela se movimenta tão rápido? E a gente diz que a criança não é um ser imaturo. Não é isso? Não tem maturidade. Por que ele se move tão rápido? Porque ele tem muitas coisas para resolver. Na verdade, a criança tem muita coisa para resolver. De brinquedo, de brincar, ela tem que ligar a televisão, ela tem que brincar com o brinquedo, então ela está muito ocupada. Quando você vai falar com a criança, não, agora não, porque agora estou muito ocupada. E ela fala mesmo. As crianças são assim. E elas às vezes não notam as coisas mesmo. E nós muitas vezes temos isso na nossa vida. Nós corremos de um lado para o outro, não temos tempo para notar quem está no nosso lado passando dificuldade. Nós não temos tempo para orar por um irmão, porque Deus teve que me acordar de madrugada para levar uma cesta básica na casa de um irmão que eu tinha
cumprimentado ele, dado um beijo nele, falado que o Senhor te abençoe, meu irmão, no dia anterior. E não fui bênção na vida dele, eu só disse que Deus te abençoe. E eu falei para ele, tudo bem? E ele, amém. E eu não notei isso porque eu estava passando muito rápido, estava passando de carro, não estava passando de a pé. A gente precisa dar um tempo, diminuir a velocidade. Nós precisamos aproveitar melhor o tempo com os nossos irmãos, com os nossos queridos, com a igreja. Nós precisamos entender de que o importante às vezes não é fazer, mas é desfrutar. E o desfrute só vem quando você dá tempo para o desfrute. Para que eu consiga desfrutar das pessoas ou daquilo que Deus tem para mim, eu preciso diminuir um pouquinho aquela velocidade minha e começar a ter olhos diferentes. Sabe, o meu pastor lá em Itajaí, ele acho que ele tem uns olhos diferentes, como eu falei. Às vezes a gente está em algum lugar e aí estamos sabe, e quando a gente está escutando ele, a gente fica assim, sabe, focado, meio que coloca até umas vendas que nem de cavalo assim, e não vê nada. E ele começa a falar, e os olhos dele correm, e os olhos dele na verdade estão ligados no Espírito, porque aí de repente assim, algumas coisas já aconteceu, e ele para, e só um pouquinho, e ele sai da onde a gente está, daquele ambiente, atravessa a rua, vai lá numa pessoa, tira um dinheiro do bolso e entrega para ela. Oh, Deus me mandou trazer isso aqui para você. Pergunto, nesse caso, nós que estávamos sentados ali, éramos imaturos ou maduros? E às vezes a gente olha do lado errado. A gente diz, o pastor Luiz lá, ele é muito brincalhão, ele faz essas coisas. 3 pontinhos. É meio criança, né? É meio infantil para algumas coisas. Quem é o imaturo? Depende da visão que você tem. Então, nós precisamos entender o ambiente que nós estamos, entender o que Deus quer de nós. Você precisa abrir os teus olhos espirituais, mas isso só vai acontecer quando você dá um pause, vamos dizer assim, no teu querer, nas tuas necessidades, naquilo que você quer para você, e começar a entender que você também vive, e Deus te colocou dentro de uma igreja, Deus te faz viver aqui, para que você possa produzir dentro do corpo. E eu estou falando do corpo, não estou falando só dentro do refúgio. Aonde você está, por onde você passa, o local que você toma café da manhã, onde você almoça, o lugar que você trabalha, onde você estuda, os teus familiares, onde você está, o teu ciclo, as pessoas que estão em volta de você. Qual foi a última vez que você orou pela salvação dos teus parentes que ainda não conhecem a Jesus? Se você morrer amanhã, sua falta poderá ser sentida principalmente pelos teus entes queridos, não é verdade? Mas a sua morte será vista como uma grande perda para essa geração, para a igreja onde você está, para a comunidade onde você exerce a influência que você tem. Mas eu não sou influente. Lembra da humildade? Humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Quando eu penso menos em mim mesmo, eu penso mais nos outros. Eu penso mais na necessidade do outro. Aí eu sou humilde. Eu falei de crianças, né? Então vou dar alguns exemplos. Primeira coisa, eu vou falar algumas coisas de crianças aqui, mas para a gente fazer uma comparação em relação às idades, porque a nossa comparação em relação à maturidade e imaturidade tem a ver muitas vezes com ser infantil ou ser adulto, não é verdade? É essa comparação. Em Mateus 18:3 diz que se não vão se tornar como crianças, né? Fala da pureza e da simplicidade da criança e não da imaturidade. Entenderam isso? Então assim, quando Jesus diz que a gente tem que ser como criança, não diz que você tem que ser imaturo.
Está dizendo que você tem que ser puro e tem que ser simples. Entenderam isso? Essa pureza que Deus quer de nós, essa simplicidade que Ele quer de nós, mas não que nós sejamos imaturos. Às vezes as crianças, na sua imaturidade, ela é o quê? Ela é egoísta, não é verdade? Muitas crianças têm isso. Mas a minha criança não é assim. É da natureza. Elas pensam apenas em si mesmas, se movem pelo interesse das suas almas. Até quando fazem algo de bom, fazem para saciar a sua alma. Amém? E assim, muitas vezes, é o irmão dentro da igreja que é imaturo. Ele pensa só em si mesmo. Só com os interesses da própria alma. Quando ele está fazendo algo de bom, vou fazer uma obra social. Para quê? Para dizer, daí ele vai lá e tira uma selfie. Tá? Né? Ele vai lá e entrega, vou ter que entregar uma cesta básica. Aí vai lá e pega e tira uma selfie. Tá? Aqui, ó, estou fazendo para quê? Para que todo mundo vai lá e dar uma curtida. É para a tua alma. Você não está fazendo você não está sendo humilde. Amém? Você não está pensando menos em si mesmo. Na infância e na juventude, a gente recebe uma gama muito grande de informação, né? Isso nas escolas, não é verdade? E a pergunta, enquanto ela é criança, aquela informação que ela recebeu, aquela quantidade grande, gerou alguma coisa? Vamos dizer assim, o que ela consegue colocar em prática? Estudo de geologia, de geografia, história, né? Onde ela coloca em prática essas coisas? Até matemática, ela sabe, começa a aprender, mas ela consegue aplicar? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, uma pessoa que é imatura, ela recebe uma gama muito grande de informação, mas não consegue aplicar. Recebe, mas não aplica. Às vezes a criança também é inconsequente, né? Ela não pensa nos perigos das suas atitudes. De uma forma positiva, né? A gente chama de desbravador. Ele é desbravador, ele gosta, tal. Porém, pouco se preocupa com a sua segurança. E quem é que tem que se preocupar com a segurança? Os pais. Não é isso? Às vezes nós temos irmãos que são assim. Quanto à alimentação, na maioria das vezes, busca comer somente aquilo que lhe dá prazer imediato. E não aquilo que faz bem, não é verdade? Assim, são poucas as crianças que dizem, a minha criança, o que ela gosta mais? Chocolate ou brócolis? Brócolis, claro, ela gosta muito mais do brócolis. Deixa um prato de brócolis e uma barra de chocolate para você ver onde ela vai. Se ela já comeu chocolate na vida. E por que ela vai preferir aquilo? Porque dá prazer imediato. Não é isso? Então o que eu estou falando é que muitos irmãos que se dizem muitas vezes que tem muito tempo, muitas vezes, mas não têm ainda a maturidade, eles buscam para eles palavras que alimentem a sua alma mais rapidamente. Só. Quanto aos recursos, o que a criança mais diz? Isso é meu. Nem dela, mas é meu. Né? Ela pega e diz, isso aqui é meu. Né? Tudo é meu. Não tem ideia de valor das coisas. Tudo é dela. Assim é muitas vezes também o crente imaturo. E como é que é um crente maduro? É o contrário de tudo isso que eu estou falando. Com a relação familiar. Dependência total, uma criança, concorda? Ainda mais uma criança de colo. Ela consegue se virar sozinha? Tu deixa ela em casa, ela faz comida, né? Passa a roupa dela, faz tudo? Não. Concordam? Ela tem o quê? Ela é dependência. É uma relação de carência. Não é isso? A criança é carente, ela precisa da companhia dos pais o tempo inteiro. Ela precisa. E assim é quem? O crente maturo. Deixa eu falar um pouquinho sobre a relação familiar também. Quem que é casado?
Que bom, muitos. Eu posso dizer uma coisa para você, o casamento é um exercício que gera maturidade, meu irmão. O casamento é um exercício que gera maturidade. Porque você está junto com uma pessoa que é tão diferente de você, não é verdade? Eu e minha esposa somos muito diferentes. Por quê? Porque eu sou homem e ela é mulher. Basicamente por isso. Porque homem é diferente de mulher e mulher é diferente de homem. A forma como eles pensam. Não vou entrar aqui porque daí seria uma outra pregação, né? Mas as diferenças que nós temos são gritantes. E a gente tem que conviver. E eu já falei para ela assim, ó, de vez em quando ela quer sair comigo. Vamos fazer compras. Falei, não sou tua amiga, sou teu marido. Aí ela pega e sai. Eu vou só falar isso, tá? Aí ela pega e sai. Tem que pedir permissão, né? Ela pega e sai e aí ele começa. Pega uma blusinha. 2 blusas brancas, para mim são totalmente iguais. Tu gostou dessa ou gostou dessa? Minha mãe mandou. Essa. Por quê? Tilt, né? Já não sei agora o que dizer. Né? Aí fica naquela. Aí prova. 1 calça, 2 calças, 10 calças, 20 calças. Gostou? Terminou? Não gostei de nenhuma. Amanhã a gente volta, não, para mais 20 calças. Rapaz, para mim, olha só. Para mim, shopping é praticamente o inferno. Eu só gosto dali para ver cinema. Porque aquilo ali, para mim, é um lugar totalmente, sabe, é um deserto. Eu não consigo naquilo. Eu fico 5 minutos no supermercado, é o máximo que eu faço. Eu vou lá, pego aquilo que eu quero e vou embora. Né? Em shopping é a mesma coisa para mim. Mas aí, o que acontece? Mas eu vou, por quê? Porque eu amo minha esposa. Eu faço as vontades dela. E ela começa, e ela fica feliz da vida. Eu me lembro que a gente morava em Brasília, a gente morou 12 anos em Brasília. E durante o tempo que a gente estava lá, às vezes ela estava com saudade da família e tudo mais. O que eu pegava? Pegava ela, deixava ela no shopping à tarde. E quando eu pegava ela de volta, parecia que ela estava no spa. Ela voltava, engolindo as orelhas de felicidade. Quer me ver transtornado é fazer isso comigo. É só me deixar no shopping no final de tarde. Aí pronto. Me matou, praticamente. Mas o que a gente faz? A gente chega em meio termo. Então, o casamento é um exercício que gera maturidade. Por quê? Porque a gente vai abrindo mão de algumas coisas, um pelo outro. Então, é bom casar? É bom. A gente se torna maduro. Mas a gente tem que, para chegar nesse ponto de casar, você já tem que ter andado um pouquinho, meu filho. Né? Mas esse é outro aspecto. Eu estou com pouco tempo, já estamos nos últimos momentos, e vou falar só daquilo que eu tinha que falar, só para metade, mas eu não vou usar as 4 horas que me deram, e eu vou falar alguma coisa final já. Lá em Brasília, a gente tinha uma chácara lá, não era nossa, a gente ia sempre para uma chácara de um amigo nosso. E lá ele tinha uma terra e a gente resolveu fazer algum negócio junto, né? E nós plantamos uva. E por que uva? Porque eu comecei a ler João 15. E aí eu falei assim, puxa, João 15 fala que Jesus é a videira verdadeira. E eu sou os ramos, eu queria entender aquilo. Quem aqui já viu um pé de uva? Já viu? Já teve? Ah, que bom, fica mais fácil agora. Então, eu na verdade, assim, quando eu estava em Brasília, antes da gente voltar para o sul, antes de virmos para o Mevan, né, virmos para Santa Catarina, eu saí da empresa que eu estava lá e fui para baixo da parreira. E Deus falou comigo algumas coisas e me mostrou aquilo que ia acontecer comigo e a minha vida através da videira. E para quem já viu uma videira, né? Primeiro, João 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira, não é isso? Vocês são os ramos e meu pai é o viticultor. A glória de meu pai são os frutos que vocês vão dar. Em resumo é isso. Não é isso? E ele também fala, o ramo que der fruto, eu podo, para que dê mais fruto. E o ramo que não der fruto, o que eu faço? Eu corto. Porque depois que você corta um ramo, vai nascer outro. No sovaco dele já tem um para entrar ali dentro. Para quem já viu, né? No sovaquinho dele ali já tem um outro brotinho que já nasce ali.
E eu na verdade, assim, eu tinha uma pessoa que trabalhava no Parreiral, eram 3.200 pés. A gente estava produzindo já umas 20 toneladas de uva por ano. E aí eu estava embaixo lá, comecei a trabalhar junto com ele. E Deus me falou algumas coisas. E a primeira coisa que eu entendi foram os ciclos que a gente vive na vida. Porque a videira, ela vive em ciclos. A gente falou, o Manolo comentou isso ontem. Vive em ciclos. E esses ciclos que a gente está vivendo, e o ciclo envolve você ser podado. Você sempre vai perder algo para que Deus te dê algo. Em uma videira adulta, madura, que é a verdadeira, né? Porque uma coisinha depois, não vamos entrar nesse detalhe, mas se existe uma videira verdadeira, porque existe uma falsa, tá? Isso aí você depois pergunta para Deus. Eu não vou falar hoje não. Em uma videira adulta, os ramos são lenhosos. O que significa, sabe? Ela não é verde, ela é o quê? Lenhosa, não é isso? Ela tem uma cor de lenha, né? E elas parecem o quê? Mortas. Já viram a videira no inverno? Não parece uma árvore morta? Então você vê aquele caule que desce, que sobe, não é isso? É a videira. E aí você vê os ramos, são as varas. Todos eles parecem mortos, inclusive as varas. Em toda vara, ela precisa ter o quê? A mesma medida, o modelo. Ela tem que estar dentro do modelo que é a videira. Então toda vara segue o modelo, lenhosa. A partir do momento que ela é lenhosa, ela começa a produzir. Ela, na verdade, enquanto ela está verde, ela já traz um fruto, mas na verdade é o fruto, vamos dizer assim, do novo nascimento. A partir desse momento, ela precisa ganhar força e ela se torna lenhosa, porque ela fica igual à videira. E a partir do momento que ela ficou lenhosa, ela precisa ser o quê? Podada. E a partir do momento que você poda ela, a gente chama isso, quando eu fazia esse processo lá, as folhas caíam, ela perdia a sua beleza. Beleza exterior perde. Ela perde a sua beleza. Ela fica igual a Cristo. Cristo, se hoje nós não conseguimos ver, achamos, e as pessoas olham, e quem vê com os olhos naturais, vê, é morto. Muitas vezes olha em nós e muitas vezes vê morte em vez de vida. Ah, cara, vocês não bebem, vocês não fumam, vocês não curtem a vida, vocês não vão em balada. Isso aí é morte. Mas dentro de nós flui a vida. A seiva. E ela tem uma origem. Cristo, que vive em nós. E quando a gente é podado, e eu creio, eu estou assim, na minha heresia pessoal, né? Se eu posso dizer isso, que Deus é como se fosse aquele viticultor que vai podando, mas antes de podar cada uma das varas, conversa com a vara. Posso cortar você? Vou tirar essa parte, hein? Vai doer. Mas, e olha só, essa parte eu sei que você gostava mais, porque é aqui que você deu fruto, e isso aqui eu vou tirar de você. Aquilo que você sabia fazer, aquilo que você já tinha recebido, aquilo que você tinha, aquele dinheiro que você tinha, aquela posição social que você tinha, aquela situação confortável que você tinha, eu vou cortar. E existem ciclos que nós temos, a gente fala, que são ciclos de poda curta e poda longa. O viticultor escolhe, está na hora de uma poda curta, significa que ele tira quase tudo, deixa você em nada. E tem momentos que a poda longa, que ele diz assim, ó, não, tá boa ainda para produzir, deixa ele produzir mais algum ano, mais uns frutos. Aí ele só tira um pedacinho na ponta. E deixa daí o restante para que produzam mais. Porque quando você dá aquela picada na ponta, a gente chama isso de fazer a videira chorar. Porque daí ele começa a sair a seiva na ponta e começa a cair. E você chora. É hora que Deus te tira alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa ser maduro. E quando você chega nesse nível de amadurecimento, o que Deus quer é que você dê frutos. Ele vai te tirar, mas Ele vai conversar com você primeiro. Talvez algumas pessoas aqui já tenham passado por alguns processos de poda. Algumas podas longas, em que você deixou só tirar um pedacinho. Outras podas bem curtas, em que quase você foi embora, não sobrou quase nada de você, assim como a vida de Jó.
Mas a promessa é que a partir desse momento que você foi podado, você vai dar uma novidade de vida. Deus vai gerar algo novo em você, é o broto. E vão vir folhas, que vai ser algo que você vai mostrar. E lá dentro já vem o fruto. Ele já pequenininho lá. Mas o fruto ninguém vê, a não ser o viticultor. Algumas pessoas precisam aqui isso. Você já está em período que você já é lenhoso. Você já deu frutos no passado. Mas Deus quer continuar dando frutos em você. Porque é este o objetivo da tua vida. E você muitas vezes está aqui tendo pena de si mesmo, começando a olhar para as pessoas e julga a si mesmo e tem pena de si e diz que você é humilde e na verdade não tem nada a ver com humildade. Tem a ver com um posicionamento que você tomou, que você não consegue sair desse lugar. E hoje eu estou aqui para dizer, você precisa sair desse lugar. Abra o teu coração nesse momento. Vamos ficar de pé, pessoal. Acho que o que eu tinha que falar, eu já falei. Já passei. Quem se sente aqui uma videira podada e que quer ainda continuar sendo podada pelo Senhor, e o Senhor está dizendo hoje, você vai sofrer outras podas. Mas quem aqui quer se deixar ser podado pelo Senhor? Quem tem a coragem de ser podado? Quem diz assim, eu aceito, Senhor, a tua poda. Porque eu sei que vai vir novidade de vida em mim. Não importa o nível de poda, porque eu sei que o que tu tens para mim ainda é maior do que muitas vezes tu podes tirar de mim. Não é o diabo que te tira muitas vezes, não, é o Senhor. Ele tira coisas de você que estão escravizando você. E nessa noite, eu quero que você faça isso. Se você foi tocado por essa palavra, se você sentiu parte disso, não dê um passo para trás de novo. Venha à frente. Não importa quanto tempo de crente tem, você não está aqui para aceitar Jesus. Você vai vir aqui agora, e até acho, uma das palavras que o Manolo falou, avivamento, tem a ver com a conversão do crente. Vem à frente então. Se essa é a palavra, você vai converter porque você estava indo num caminho e agora você vai fazer uma conversão à direita ou uma conversão à esquerda e vai buscar a presença do Senhor e dizer, Senhor, eu não me importo mais. Eu só quero cumprir a tua palavra. Eu só quero ser aquilo que tu tens preparado para mim. Eu quero que tu possas estar abrindo, Senhor, os caminhos que tu já preparaste para mim. Nós não aceitamos mais. Nós não aceitamos mais as acusações do inimigo. Eu não aceito mais na minha vida. Diga isso. Eu não aceito mais na minha vida essa acusação. Essa falsa humildade que me impede de ser a igreja que tu queres que eu seja. Eu aceito a tua poda. Eu aceito que tu tire coisas de mim que estão me escravizando, me colocando num lugar apenas como um espectador que quer apenas olhar as coisas acontecerem, como se Deus tivesse que vir pessoalmente para que te mova da tua cadeira, para que te mova do lugar que você está, para que Ele possa mover você. E Deus não vai fazer isso. A palavra dele tem que ser suficiente para alterar a tua vida, o destino da tua vida. Coloque-se diante do Senhor nessa noite e ore. Não espere que alguém ore por você. Levante sua voz agora. Levante sua voz agora. Faça a sua oração de entrega ao Senhor. Senhor, eu me converto de novo hoje. Senhor, eu não aceito que eu tenho que viver somente de passado, Pai. Pai querido,
não aceito, Senhor, viver. Eu não aceito viver, Senhor, somente de lembranças do que eu fiz no passado. De momentos em que eu orei, Senhor, e alguém foi curado. Há 10, 15, 20 anos atrás. Eu não aceito, Senhor, que eu tenha que viver, Senhor, apenas de passados, de coisas que eu vi, que presenciei ou que alguém eu vi fazer. Senhor, a tua palavra diz que esses sinais acompanhariam aqueles que creem. Eu creio, Senhor. Então, Senhor, a tua cura que venha sobre a tua igreja. Demônios não podem ficar, Senhor, nesse meio, tentando impedir, Senhor, a obra da tua igreja. Não há demônio, não há enfermidade que pode contra a tua igreja. Senhor, renova-nos, Pai, aviva-nos, Senhor, de dentro para fora, Pai, de dentro para fora, Senhor, de dentro para fora, vem nos avivar. Oh, chega para a sua, aviva-nos, Senhor, aviva, Senhor. Chega para a sua. Queremos converter o nosso coração, Senhor, mudá-lo. Mudar, Senhor, o jeito que fazemos as coisas. Que a partir de hoje, Senhor, a começar de mim, eu não quero olhar para quem está fazendo algo do meu lado, na minha direita, à minha esquerda, atrás de mim ou à minha frente. Importa, Senhor, agora a minha vida diante da tua presença, Senhor. Olha a minha vida, esquadrinha os meus caminhos. Olha o que eu tenho feito, o que eu não tenho feito. Eu quero andar mais devagar para olhar, Senhor, aquelas pessoas que precisam de mim. Eu quero ser corpo, Pai, onde eu estou. Eu quero fluir, Senhor, no ministério ao qual já tu me destinaste. Eu não quero pensar menos de mim mesmo. Eu sei o valor que tu tens para a minha vida. Eu sei que tu tens para mim algo.